Está aí então o nosso grande Well Chivas. Bem, pessoal, passando a bola já para o nosso comentarista Di Giovanni, que gostaria de fazer umas perguntas para os capitães. Queria começar perguntando para o Átila. O goleiro Daiane vinha sendo muito criticado durante as semifinais e durante o final do segundo turno. Mas no jogo da final ele mostrou que tem estrela, defendeu 2 pênaltis, muito mal batidos pelo Xavier, que o Gregório falou tanto da capacidade dele de decisão. Se fosse bom, não errava aqueles pênaltis, né? O cara que vai errar 2 pênaltis no jogo, muito craque não é. Respeito muito o Xavier, acho que foi muito bem como líder de equipe, mas a gente não pode confundir e achar que com isso ele se torna um bom jogador também, menos Gregório. Então, Átila, o Daiane vinha falhando e pegou 2 pênaltis e colocou o Inter no jogo naquele momento. Você acha que a confiança que foi passada por você e pela diretoria e pela torcida do Inter foi fundamental para essa recuperação dele? Não tenha dúvida, Giovanni. Foi bem isso que você falou. O Daniel, a gente tentou passar para ele do potencial que ele tinha, né? Então, ele falhou quando podia e nas semifinais e finais ele desempenhou o papel dele de forma muito boa, né? Na verdade, você me fez recordar do segundo gol que a gente tomou, que muita gente acredita que tenha sido falha dele, mas não, foi uma situação especial, foram 4, 5 jogadores envolvidos no lance e acabou tomando esse gol. Mas não tenha dúvida, a gente faz esse trabalho quando o jogador não vem desempenhando um bom papel, a gente procura trabalhar com o psicológico dele, porque todos têm capacidade de se superarem, né? O Daniel já está há 3 anos com a gente e, quem sabe, o ano que vem, oportunizando, eu vou pegá-lo de volta. Tá certo? Agora nós vamos passar a bola lá para a ponta direita com o nosso Sherpinski, recebendo os e-mails e já tendo pergunta aqui para os nossos convidados. Inicialmente, boa noite, prazer estar aqui com vocês, lendo e-mail para vocês novamente. Vamos lá, Xavier, o que você acha pior, perder 2 pênaltis na final ou cometer um pênalti ao 48 do segundo tempo e desclassificar seu time? Stefano Rossiro, de Ibiza, na Espanha. Aí já é uma cutucada, acho que pro capitão Di do Fluminense, né? Olha, o Stefano, né? O Stefano, com certeza, Stefano, perder 2 pênaltis na final. Porque se abraçar em cima da bola é uma atitude que eu jamais teria. Eu acho uma coisa bizonha de um jogador de futebol aos 48 do segundo tempo se ajoelhar e se abraçar na bola. Então, se abraça antes. Então, se eu pudesse fazer isso, fazia antes de bater o pênalti, tá? Aproveitando, Xavier, você acha que esse fato do capitão Di, ao fazer aquele pênalti aos 48, foi o fato mais pitoresco, mais estapafúrdio que nós já vimos lá na história do Clube de Paz? Olha, talvez não seja o mais estapafúrdio. Dar um chute na bunda do juiz, igual o atleta do São Paulo fez, é uma coisa também bem diferente. Agora, numa semifinal de campeonato, o time, eu acho que ali rolou alguma coisa. O time recuar tanto e essa falha, eu acho que isso foi determinante. Foi determinante. Isso é um fato bem estapafúrdio. Eu acho que você tem razão. Tá certo. Agora, o nosso comentarista, o Grelov, comentarista do Amor, tem uma pergunta para fazer para os capitães. A minha pergunta vai para o capitão Xavier. Primeiramente, eu gostaria que ele nos explicasse qual foi o fator decisivo, qual foi o fator primordial que fez com que o Flamengo chegasse ao título. Antes disso, eu gostaria apenas que ele rebatesse algumas críticas, né, que ele recebeu até da nossa mesa aqui, do comentarista do Di Giovanni,
né? Falando sobre a sua capacidade, como que você avalia a sua atuação esse ano? Como você avalia o seu futebol? Perante muitos cronistas, você talvez tenha sido um dos principais jogadores do campeonato. Não é a opinião do Di Giovanni, mas é a opinião de muitos dos cronistas. Gostaria que você avaliasse a tua atuação esse ano e qual foi o fator decisivo para que o Flamengo chegasse ao título. Olha, em relação à minha capacidade, eu só posso dizer o seguinte: o pênalti, quando o juiz, você erra, o juiz mandou voltar, digamos assim, você tem uma segunda chance. A cabeçada que eu dei para fazer o terceiro gol, e foi o gol do título, não dava para repetir. Então essa que foi o fator decisivo, esse não é como o pênalti, entendeu? Ali eu mostrei a competência, o pênalti talvez um pouquinho de nervosismo e também méritos do goleiro. Deu tremedeira? Deu tremedeira, deu um pouquinho. Confesso que um jogo de final de campeonato, um pênalti, não foi fácil. Não atribua a nenhum atleta do Flamengo que não queira ter batido. Eu assumi a responsabilidade, como assumi durante todo o campeonato. Eu bati 2 pênaltis durante o campeonato, aos 46 e aos 47 do segundo tempo, quando o jogo estava empatado, e fiz os gols. Contra o Botafogo e contra o próprio Fluminense. Agora, quanto ao fator que levou o Flamengo ao título, eu acredito que tenha sido mesmo o respeito pelo adversário, humildade em relação, sabendo que o adversário pode te vencer. Eu acredito que ali nas finais, todos os times que chegaram poderiam ter sido campeões. O Flamengo não é melhor que ninguém. Foi um detalhe que resolveu, foi um detalhe que foi a mais, e vai ser sempre assim. Então, a humildade, o respeito, a união do grupo, o grupo jogando cada um por seu companheiro, né, e respeitando o seu capitão, eu acho que foi decisivo. Só um pouquinho, antes de chegar um pouquinho mais sobre a final, eu acho que nós deveríamos falar um pouquinho mais sobre aquelas semifinais. Eu acho que aquela partida, os fatos que aconteceram, aquele 4-1 do Inter sobre o Fluminense, é um fato que vai ficar marcado, né, para a história do nosso campeonato. Então eu gostaria, primeiramente, fazer uma pergunta para o Átila, e na sequência, tanto o Xavier como os nossos comentaristas, dar só um comentário assim para tentar explicar para o nosso telespectador o que foi que aconteceu naquele jogo. Já se passaram quase 3 semanas daquele fato, e até hoje a pergunta fica: o que aconteceu com o Fluminense, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o segundo bloco essa discussão com relação a esse jogo do Inter contra o Fluminense. O que foi que aconteceu, tá? Logo, um minutinho, vamos para os nossos comerciais e logo a gente volta.